Ok, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Na internet a gente nunca vai saber que hora que você vai estar assistindo isso, né? Mas bem-vindos à primeira mesa redonda do Eixo Epistemológicas do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Isso aqui é um conteúdo que a gente vai estar produzindo durante a pandemia, certo? Para alimentar os alunos e também a sociedade em geral que estiver assistindo ou que tiver curiosidade para assistir. O tema dessa mesa redonda é a comunicação em tempos de coronavírus. E comigo estão 4 professores das disciplinas do eixo de epistemológicas e eu vou pedir para eles se apresentarem para você, começando pelo professor Rodrigo Cássio. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Cássio, eu sou professor do curso de Publicidade e Propaganda e também da pós-graduação em Performances Culturais da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, boa tarde, bom dia e boa noite. Meu nome é Magno Medeiros, sou professor da FIC, Faculdade de Informação e Comunicação, e também sou docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e também do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos. Eu sou Lara Sattler, trabalho no curso de Publicidade com disciplinas como iniciação à pesquisa e trabalho de conclusão de curso, dentre outras teóricas. Também estou trabalhando na pós-graduação em comunicação da FIC e no programa interdisciplinar em performances culturais. Eu vou aproveitar, Daniel, para já falar um pouquinho da proposta desse piloto, tudo bem? Claro. Ok. Nós tínhamos como intenção conversar um pouquinho com os nossos alunos, mantendo o vínculo com eles, com você, né, que nos assiste, e, ao mesmo tempo, tentar pensar um pouquinho com quem não são nossos alunos e que gostariam de entender, enfim, o que pensa um professor numa área de epistemológicas, que palavra é essa? O que isso tem a ver com tudo que a gente está vivendo, o que a comunicação tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo, no momento em que a gente só consegue se encontrar por meio de tecnologias da comunicação. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso com a gente aqui hoje. E este também é um projeto piloto para que a gente consiga produzir outros conteúdos. E aí eu quero aproveitar e explicar um pouquinho sobre a ideia de um projeto que a gente vai desenvolver dentro dessa proposta, que dialoga diretamente com o eixo de epistemológicas, que é um projeto de produção de pílulas para a revista o periódico científico Comunicação e Informação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Você, Daniel? Sim. Bom, deixa eu me apresentar também. Meu nome é Daniel, Daniel Cristino, sou professor de Teoria da Comunicação, Teoria e Método de Pesquisa, Tecnologia da Comunicação, sou professor da FIC, também sou professor do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais, interdisciplinar em Performances Culturais da Faculdade de Ciências Sociais. Certo? Então, pessoal, o que a gente propôs para a gente debater hoje é a comunicação em tempos de coronavírus. Um dos elementos importantes dessa comunicação é a quantidade absurda de fake news e a quantidade absurda de informação não cientificamente fundamentada, que gira em torno da internet sobre a pandemia. Então, isso é de fato um tema essencialmente da comunicação, e aí eu queria perguntar para vocês na mesa redonda, né, seguindo a mesma ordem de fala que a gente teve agora, né, como é que a gente deve encarar, você que está assistindo a gente no YouTube e tal, como é que a gente deve encarar esse tipo de comunicação, como é que a gente deve se posicionar em relação a isso e como é que a gente deve compreender esse fenômeno da infodemia, que é a pandemia de informação falsa e verdadeira, paralela à pandemia do coronavírus. Professor Rodrigo. Bem, eu penso que essa é uma grande questão
E é uma questão que tem sido discutida não só pela universidade, mas também pelo próprio jornalismo, pela sociedade como um todo, há algum tempo, né? Pelo menos uns 2 anos, 3 anos, um pouco mais talvez, por conta do conceito de pós-verdade, que é um dos conceitos que veio à tona muito recentemente, quase que simultaneamente a ideia de fake news, né? Se fala muito disso contemporaneamente, desse momento em que parece que nós perdemos a referência do real, parece que nós não temos mais aquela mesma confiança naquilo que nos chega como um conteúdo que diz respeito à realidade, né? Eu acho que, para começar a discutir esse tema, vale a pena pensar que ele não afeta só a ciência, né? Ele afeta também o próprio jornalismo, ele afeta também o próprio mundo da comunicação, na medida em que a comunicação tem por responsabilidade transmitir conteúdos reais, verdade, né? Quando você abre uma página de um jornal, você supõe que aquele conteúdo foi apurado por alguém que trabalha, que é um profissional contratado pela empresa para fazer jornalismo, e aquilo lá é verdade, né? Você pode discordar do ponto de vista de um jornalista, você pode questionar, às vezes, certas relações que ele tem implicitamente com o conteúdo ao escrever de um jeito ou de outro, mas, pelo menos antes desse momento, era muito mais difícil você encontrar tantas pessoas que questionassem o valor de verdade daquilo que chega, né? Então, hoje, eu vejo que existe uma tendência a realmente não se entender mais o trabalho profissional do jornalista como um trabalho credível, né? E aí eu quero fazer uma relação entre a ideia de confiar, de confiança, o conceito mesmo de credível e um outro conceito que é muito forte na área, que é o de credibilidade, né? Há uma crise relacionada a essa circunstância. Por que a gente chegou a essa crise? Eu acho que para trabalhar teoricamente com isso, como a academia tem feito, é importante pensar as razões que nos levaram a essa circunstância, né? Em princípio, pensando especificamente no Covid-19, nesse momento em que nós estamos todos engajados em combater o vírus, acho que dá para ver uma singularidade do nosso momento no fato de que a dimensão midiática, digamos assim, o grande tema relativo à mídia hoje não é uma mídia específica, não diz respeito a uma televisão ou ao rádio ou ao jornal, mas a um processo maior que nós poderíamos chamar de mediatização, né, que a teoria da comunicação tem chamado de mediatização, e que implica uma transformação bastante considerável no modo como nós fazemos as coisas. E fazer as coisas inclui aí consumir notícias, né? Esse processo aqui nós chamamos de mediatização, ele não afeta só o modo como nós fazemos, mas a própria natureza daquilo que nós fazemos, né? Então, vejam, o que eu quero dizer? Que caracteriza esse momento cultural e que é um bom tema de debate. Nós somos bombardeados, nós somos submetidos a uma quantidade tão grande de dados, naturalmente, claro que isso não é natural no sentido de natureza, mas habitualmente é profundamente comportamental antes de ser natural, né? Mas regularmente, normalmente, nós somos submetidos a uma quantidade tão grande de informações que nós parece que não sabemos nos locomover entre elas, não sabemos nos posicionarmos bem entre elas, né? Ao mesmo tempo, e aí é um conteúdo teórico bem interessante, porque foi debatido pelos teóricos pelo menos há 20 anos, na época em que a teoria pós-moderna floresceu no âmbito da teoria da comunicação. Ao mesmo tempo, se nota aí uma perda de referência do real muito grande. E o que isso quer dizer, né? Quando você questiona a noção da credibilidade do trabalho do jornalista que apura, que tem por responsabilidade de produzir notícias verídicas, né, confiáveis, você coloca no mesmo nível do jornalista os relatos pessoais que geralmente nos chegam pelo fato de que a produção das imagens é muito mais simples, muito mais fácil e a circulação é muito mais intensa, né? Então é muito comum você receber hoje em qualquer grupo do WhatsApp, por exemplo, que eu acho que é o grande veículo que
e leva adiante as fake news hoje em dia, é muito comum você receber relatos que geralmente têm um tom um pouco sensacionalista, que dizem respeito a, olha, vejam o que esse médico diz sobre o Covid. Descobrimos a cura, só que a mídia não quer mostrar, né? Isso é muito comum de se receber hoje em dia no WhatsApp, né? Veja, o que um jornalista faria? Um jornalista procuraria saber quem é esse médico, né? De onde veio essa informação, conversaria diretamente com esse médico, colocaria outras posições em confronto para produzir um conteúdo que fosse credível, que fosse confiável, né? As pessoas não estão interessadas mais, geralmente, nesse tipo de trabalho. As pessoas simplesmente recebem o relato, supondo que seja um relato verídico, geralmente não é, muitas vezes não é, daí o caráter fake desse conteúdo, e colocam no mesmo nível do trabalho jornalístico. Sim. Essa é uma característica de hoje, né? Isso. Professor Magno, o Rodrigo falou muito bem desse problema como um problema epistêmico, mas ele tem questões éticas, não tem? Você poderia elaborar um pouco em relação a isso? Olá novamente, Daniel, Rodrigo e Lara, tudo bem? Antes de mais nada, fique em casa, tá ok? Grande mensagem que circula pelo mundo e circula com força porque é uma necessidade. A melhor forma de você salvar a economia, nesse momento, ficando em casa, né? Uma coisa não é contraditória em relação à outra. Daniel, a sua pergunta é muito relevante. Eu acho que a grande questão no mundo hoje, a sociedade encontra-se em stand-by, e significa que, a partir desse stand-by, dessa pausa que nós fomos obrigados a fazer mundialmente, isso implica uma nova postura ética, né? Eu acho que se trata de uma questão ética, na medida em que ética é um conjunto de princípios que orientam a conduta humana, um conjunto de valores e princípios que norteiam a nossa convivência social. E nós estamos falando de convivência social. A pandemia de Covid-19, ela mexe completamente com a ordem mundial, ela mexe completamente com as formas de convivência. Portanto, ela afeta a nossa postura ética, tá? Eu acho que mais ainda, eu vou mais adiante, eu acho que nós estamos vivendo um momento crucial em que nós temos um duplo processo que afeta a ética. Primeiro, nós temos um processo intenso de digitalização dos processos comunicacionais. O Rodrigo chamou de mediatização, né? Nós temos um processo intenso de digitalização das nossas relações comunicacionais, e eu posso desenvolver esse ponto oportunamente. E, por outro lado, nós temos uma corporificação intensa das nossas relações sociais, familiares, tudo mais. O que isso significa? Isso significa que a sociedade hoje, mais do que nunca, mais do que antes, ela foi obrigada a recorrer à digitalização para a sua sobrevivência. Vamos pegar isso, por exemplo, no plano econômico, tá? No plano das relações educacionais ou no plano das relações trabalhistas. Nós estamos trabalhando em homework, nós estamos trabalhando em um ambiente de teletrabalho, nós estamos usando ferramentas e plataformas digitais para trabalhar, para estudar, para nos comunicar, para fazer conversação. Tudo agora é permeado pela digitalização dos processos de comunicações, muito mais do que antes. Os escritórios digitais permitem que eu possa trabalhar, né, com várias pessoas ao mesmo tempo, com várias equipes ao mesmo tempo, e existem várias plataformas que permitem que eu construa escritórios digitais, que eu possa implementar educação remota ou educação à distância. Nesse momento, a grande maioria das escolas estão fazendo educação remota e não educação à distância, que implica produção de material, implica planejamento, né? Como isso não é possível, né, em virtude da improvisação que ocorre na área, nós estamos trabalhando, né, nos processos de ensino remoto, e foi a única alternativa que as escolas encontraram, né, para lidar com essa questão.
Além disso, nós estamos mudando sensivelmente os hábitos de consumo, comprando muito mais pela internet, vendendo muito mais pela internet, trabalhando através dos processos de entrega em domicílio, né, possibilitados pela venda online, né, pelas vendas do e-marketing, né? Tudo isso é possível por meio do intenso processo de digitalização da sociedade. Inclusive, as marcas, hoje, elas estão muito preocupadas, não propriamente com a venda, que é extremamente importante, mas hoje há uma preocupação crescente com a marca. Ou seja, em tempos de coronavírus, as empresas, as indústrias estão se preocupando sensivelmente com a marca, com a pregnância da marca e com a fidelização da marca para, quando acabar a crise, a gente possa retomar o universo das vendas, né? Então, isso é extremamente importante, isso está extremamente afetado pelo novo modo de ser da sociedade, ou seja, pelas relações éticas que se construíram e que se constroem nesse grande cenário da pandemia mundial. Então, você acha que a pandemia precipitou a gente no que seria um caminho que já estava correndo? Exatamente. Precipitou e impulsionou aquilo que já estava em construção, aquilo que já estava em andamento, aquilo que já estava em curso. Então, a sociedade nunca mais será a mesma a partir dessa pandemia. Agora, muito mais do que antes, a gente vai trabalhar muito mais intensivamente com os recursos digitais. Agora, muito mais do que antes, nós vamos fazer reuniões online, nós vamos fazer reuniões virtuais, nós vamos fazer teleaulas muito mais produtivas, muito mais bem trabalhadas, né? Existem recursos digitais que nos permitem trabalhar à distância sem necessariamente estarmos no mesmo espaço físico, no mesmo espaço temporal. Certo. Professora Lara. Esse é um lado da questão. Uma outra questão que depois eu vou abordar é a questão da corporificação da comunicação, mas eu passo a palavra para a Lara, vou me alongar muito aqui. Então, Lara, a gente está se precipitando, mas então, o Magno é muito otimista. E será que a gente está indo, essa nossa precipitação vai nos levar a um precipício, Lara? Eu espero que não, né, Daniel? Eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que eu achei muito interessante da fala do Rodrigo sobre a nossa noção de estarmos perdendo a realidade, né? Essa ideia de que o real, enfim, a noção de real acabou para nós e como a gente está numa sociedade mediatizada e nesse momento, em tempos de coronavírus, nós estamos todos, cada um na sua toquinha, né, em quarentena. Isso, então, me permite apenas, com muito mais intensidade, olhar para esse real por intermédio dos meios de comunicação, enfim. E aí eu me lembro, então, de uma fala, de uma discussão do teórico Philippe Dubois sobre a imagem na construção desse real, o quanto a fotografia foi importante para pensar a construção desse real, porque quando surge a imagem fotográfica na história da humanidade, nós temos, então, uma impressão de que aquilo que está sendo registrado ali é real, é a expressão do que está de fato acontecendo, né? E aí, quando um pouco mais à frente na história, a gente tem o registro da imagem em movimento, que hoje, enfim, nos permite mandar vídeos pelo WhatsApp, nos permite, enfim, trocar todas essas imagens, inclusive essa mesa redonda que está acontecendo por causa dessas invenções, né? Então, a gente tem aí a impressão de que nós estamos, assim, aquilo que a gente está vendo é realidade. Aquilo que a gente está vendo é o que de fato aconteceu.
E é tão impressionante como essas imagens que são muito verossímeis, são muito semelhantes à realidade, como a imagem fotográfica, como a imagem que eu faço com o meu celular tremido, como a minha própria imagem gravando um vídeo e postando na internet. É tão incrível, isso é tão assim, passível de ser verdadeiro, que passa a ser mais verdadeiro do que aquilo que a suposta Rede Globo posta nas suas redes sociais e nos seus canais. E, então, essa discussão da relação da imagem com a realidade, ela é muito forte na história, tanto das teorias das artes, quanto da teoria da imagem em geral. E aí, atrelado a essa digitalização que o Magno trouxe para a gente, né, da sociedade, enfim, que é possível pelas tecnologias de comunicação e informação, a gente tem aí, então, todo mundo pode produzir imagens, todo mundo pode falar o que pensa. E aí o Humberto Eco vai trazer para a gente que os idiotas agora têm voz, né, nas redes sociais. E aí eu não estou querendo dizer quem é ou quem não é idiota, enfim, esse é um termo, inclusive, muito pesado, mas a gente precisaria, Daniel, para tentar te responder, ter um pouco mais de cientificidade, um pouco mais de capacidade de analisar aquilo que a gente está recebendo, que por mais que aquilo pareça muito real, ele tem alguém que está dizendo aquilo e que tem suas intenções e que, portanto, pode ser a mensagem, a imagem, ela pode ser desconstruída por esse contexto em que ela foi produzida, né? Então, eu entendo que estudar a comunicação, estudar as imagens que são transmitidas pelas redes e pelos meios de comunicação com métodos, com, enfim, teorias que nos ajudem a pensar um pouco mais além do que as imagens que a gente está vendo em si, é um caminho para a gente se tornar um pouco menos idiota, um caminho para a gente se tornar assim um pouco mais assim sabido do contexto em que nós vivemos hoje, né? E compreender esse contexto com mais, digamos assim, com mais noções científicas, né? Que eu acho que é uma das áreas assim que cresce muito nos estudos de comunicação e que, na verdade, sempre existiram nesses estudos, que é tentar compreender essas imagens, enfim, que nos rodeiam e que, nesse momento de pandemia, todo mundo diz muitas coisas e a gente precisa se lembrar que, por mais que aquilo pareça muito real, é uma mensagem que foi construída por alguém e que precisa ser desconstruída no ato da recepção, né? Sim. Que é quem vê. Não, eu acho que... deixa eu falar um pouquinho agora. Eu acho que... eu acho que, essencialmente, acho que todo mundo falou coisas muito importantes aí, mas eu acho que houve um processo aí que é, na verdade, a inversão do que era antigamente. Antigamente, você ligava a TV e aquilo que a gente chama de meios de comunicação institucionalizados, TV, rádio, jornal, apresentavam, eram considerados como a referência para você pensar as informações que você possuía. Certo? Então, você geralmente tem várias situações em que você pega o jornal e mostra para outra pessoa na sua família que ela está errada, porque aquilo que saiu no jornal é o que seria o mais correto. É o que estaria mais correto. É que eu acho que isso ainda é assim, né, Daniel? Isso. Mas, assim, o que eu ia, sem dúvida, mas o que eu ia dizer é que nas redes sociais, ou com esse processo de digitalização / mediatização, acontece mais um pouco o inverso.
as pessoas começam a dizer que a informação dos meios de comunicação é tão falsa quanto aquela do meu primo, que não entendeu nada. Certo? E aí as pessoas ficam sem muita referência de onde pegar a informação correta. E aí, às vezes, escolhem qual informação eles querem que seja correta. Que a informação do WhatsApp, não a informação de um jornal ou da TV, por exemplo. Porque, exatamente como vocês três falaram, essa relação entre informação, credibilidade e verdade se abalou profundamente nesses últimos tempos. E isso é um dos nódulos do problema. Né? Bom, em relação a isso, né, a gente não tem muito tempo para continuar, eu acho que daria 50 programas nessa questão, porque ela não tem uma solução e todo mundo podia fazer várias e várias especulações, mas eu queria direcionar para uma outra questão, uma questão um pouco mais própria da comunicação, que é, por exemplo, o papel da comunicação institucional nesse processo todo. Porque a gente vem recebendo informações divergentes das próprias instituições, do próprio governo federal, do próprio governo estadual. Então, assim, você também não tem uma unificação do discurso, certo? Embora isso tenha se apresentado institucionalmente um pouco mais forte. Está todo mundo do lado da ciência. E foi preciso que autoridades dissessem, olha, nossas informações são informações que são baseadas na ciência. O Ronaldo Caiado, que é o nosso governador aqui do estado de Goiás, diz isso o tempo todo. Eu só vou tomar decisões baseadas na ciência. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um de vocês, como é que vocês imaginam, como é que vocês veem essa comunicação institucional em função dessa relação com a ciência. Rodrigo. Olha, Daniel, eu acho essa uma pergunta bem difícil. Eu acho que a comunicação institucional ela tem que, mais do que nunca, seguir os princípios que regem a profissão do comunicador, né? Porque eu não sei se são todos que estão a favor da ciência, né? Inclusive no âmbito institucional hoje no Brasil. Eu acho que, pelo contrário, a gente tem pessoas altamente influentes e poderosas no sentido próprio do termo, de que tem um poder investido ali, elas realmente têm poder de determinar o que é a política hoje e que estão negacionistas. Porque, veja, as instituições estão sofrendo, elas sofrem bastante pressões de vários grupos de interesse. Sofrem pressões de grupos, por exemplo, da ciência. A ciência sempre quer mais dinheiro para fazer as suas pesquisas e ela usa a situação para fazer o lobby para ter mais dinheiro, coisa que eu considero corretíssimo, mas ainda assim é uma posição. Você tem as empresas, indústrias e comércios fazendo lobby para você liberar a quarentena, certo? Porque precisa retomar a atividade econômica. Né? Você tem as igrejas querendo dizer que elas são um processo de cura, de psicologicamente lidar com a situação da pandemia. Então, você tem vários interesses e todos eles convergem na pressão do governo. E o governo estabelece uma comunicação para isso. E nós, indivíduos, ficamos do outro lado, nos posicionando com interesses muito próprios. Assim, qual é o interesse do indivíduo? Preservar a sua vida. Essencialmente, o seu modo de vida, vamos dizer assim. Sua condição, o tipo de vida que ele vem levando. E isso gera muita complicação na interpretação dessas informações. Como é que eu interpreto uma posição, por exemplo, de flexibilização da quarentena? É uma ideia que realmente está baseada em princípios científicos, é uma boa ideia, ou é já uma espécie de defender uma pressão? Tudo isso está no âmbito, é política, mas está no âmbito da comunicação. Como é que eu me relaciono com essa informação? É isso que eu estava mais ou menos pensando. Difícil, né? É uma questão... Magno, você quer falar? Eu gostaria de falar um pouquinho também, né, tentar contribuir um pouquinho também com essa questão. Em tempos de coronavírus, surpreendentemente, nós estamos vendo uma revalorização da comunicação institucional. E nós estamos vendo uma revalorização e um fortalecimento da comunicação jornalística, por incrível que pareça. Pois veja, no ano de 1919, ano passado, nós tivemos uma forte presença da comunicação via WhatsApp, essa comunicação informal que circula de maneira muito veloz, né?
e que carrega uma série de informações falsas e fake news, ou seja, que alimenta toda uma rede de desinformação. Por conta do coronavírus, por conta da pandemia, né, nós tivemos uma presença, um resgate muito forte da comunicação institucional e uma valorização muito forte da comunicação interna. As empresas, as instituições estão fazendo comunicação interna, né, por necessidade, inclusive, de sobrevivência. Desde como utilizar uma máscara, né, para sair na rua, desde como fabricar uma máscara caseira, desde como adotar medidas de segurança bem pessoais, como lavar as mãos com água e sabão, coisas simples, né, mas extremamente importantes e que são eficientes nesse cenário de pandemia e que funciona muito bem. E a comunicação interna nas empresas, nas instituições, estão sendo feitas de maneira muito produtiva e muito criativa, né? As universidades estão criando uma série de canais de comunicação importante, não só com o seu público interno, mas com o público externo, mostrando as suas ações. Isso é extremamente importante, isso está sendo revalorizado, né? Depois de uma onda de desinformação que circula basicamente, né, pelo submundo do WhatsApp e das redes sociais, nós agora estamos vivendo esse resgate. E o jornalismo, ele volta a ser forte, né? Volta a ser forte porque as informações com credibilidade, elas estão circulando basicamente no jornalismo e na comunicação jornalística. A imprensa está sendo revalorizada e nesse seio todo, né, nós estamos assistindo aí cada vez mais um aumento da audiência, né, dos canais tradicionais e um aumento da audiência dos canais alternativos e uma grande circulação de informações, né, cujo estatuto principal é o estatuto científico. A informação que desinforma está sendo vencida e aos poucos, em poucos meses, a gente vai ver que essa rede de desinformação ela vai ser derrotada. Nós temos hoje o crescimento de agências de checagem, né? E eu poderia citar, por exemplo, um trabalho importante desenvolvido por Aos Fatos, pela Lupa e tantas outras agências de check, né, check news, que estão desenvolvendo um trabalho importante para combater a rede de fake news, para combater esse fluxo muito intenso de desinformação. Então, o que eu estou vendo nesse momento é uma revalorização da ciência e uma revalorização da comunicação institucional e da comunicação científica, como também da comunicação jornalística. Você vê assim também, Laura? Então, eu acho que assim, se a gente for parar para observar o que aconteceu na troca do nosso ministro da Saúde, eu considero isso uma derrota para o discurso científico. Assim. Eu acho que em nome de manter um discurso um pouco mais unificado do governo federal, troca-se o ministro. E aí eu acho que a ciência perdeu essa batalha aí. Mas eu concordo com o Magno que, assim, o discurso científico, ele, nesse momento que a gente está vivendo, que é esse momento de pandemia do Covid, ele é um discurso que está sendo, digamos assim, o discurso, né? Assim, temos que respeitar os cientistas, temos que ouvi-los, porque eles é que podem nos ajudar, né, a sair dessa pandemia. Ao mesmo tempo, o discurso que de unificado não tem muita coisa, nós temos o nosso líder, né, máximo, receitando aí cloroquina para as pessoas como se ele fosse um profissional da saúde. Então, eu penso que, na verdade, o discurso ele não é unificado. O discurso ele é político e aí a gente precisa, ao olhar para esses fenômenos comunicacionais, compreender que tanto o discurso envolvendo o Palácio do Planalto e todos os poderes tem o seu caráter de interesse, né? Quanto as instituições também têm o seu caráter de interesse e, portanto, a gente tem
a política ela está mais disseminada do que a gente pensa. Quando eu estou falando política, eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de um conceito um pouco mais amplo do que seria política. Eu acho que o que a gente viveu o ano passado, 2019, com a polarização, né, assim, nas eleições, os rachas familiares e tantas questões que a gente viveu aí, a gente acabou, assim, tendo que viver o embate, e a gente continua vivendo isso. A eleição foi em 2018, na verdade, né? Desculpa. Mas a gente acabou vivendo, assim, uma situação de tem muita informação circulando, e, ao mesmo tempo, a minha informação é aquela que eu defendo mais. E nem sempre isso é pautado por uma racionalidade científica. Quase sempre é pautado por aquilo que eu confio mais para defender. Então, a gente recebe, assim, mensagens de familiares que defendem, assim, cegamente determinadas posturas que não são de preservação da vida, né? Então, nem sempre o interesse do indivíduo vai ser de preservação da vida, porque nem sempre ele vai, assim, em termos racionais, conseguir pensar que aquilo é o melhor para ele. Então, assim, eu acho que a ciência, ela, de fato, ela assim, a grande guerra, ela está vencendo, ela continua, enfim, poderosa, mas eu acho que existem muitos outros interesses aí, para além só dos interesses científicos. Sim, Rodrigo, isso toca direto naquele tema que você falou da credibilidade, certo? Como é que fica o conceito de credibilidade no contexto dessa quantidade de fontes de informação que a gente tem acesso hoje? Então, o Magno tocou num ponto que eu acho que é importante e eu concordo com ele. Nota-se hoje um resgate do interesse das pessoas pelo jornalismo bem feito, né? Digo isso por quê? Porque nós sabemos que hoje no Brasil existe toda uma movimentação política que é a base mesmo do governo federal, que no nível da militância e que chega às pessoas geralmente pela comunicação, pelo WhatsApp, existe uma campanha aberta contra a Rede Globo, né? A hashtag Globo Lixo sobe no Twitter todo dia. Sempre existiu, desde que eu era aluno. Mas digamos assim... Os atores que mudaram. Os atores mudaram. Antes a gente tinha esse tipo de política sendo feita pela esquerda, e hoje a gente vê a direita consumando e talvez até fazendo isso de uma maneira que eu acho que a própria esquerda, essa esquerda da qual a gente está falando, não pensava que seria capaz de fazer, não é? Por exemplo, pessoas que na rua tomam um microfone da mão de um repórter e atrapalham, de fato, querem atrapalhar o trabalho jornalístico, né? Isso se vive hoje no Brasil. E isso indica essa perda de credibilidade, que sem dúvida, a Lara falou muito bem, reflete um processo aí de construção da nossa realidade política atual nos últimos anos e que envolve uma forte polarização que, em 2018, acho que se acirrou como nunca na passagem do primeiro para o segundo turno, sobretudo. Porém, curiosamente, nesse momento em que todos estamos preocupados com a saúde, né, e existe um risco real de morrermos, de pegarmos uma doença que é nova, que não tem cura ainda, não tem um tratamento simples, as pessoas estão percebendo que podem morrer. E, curiosamente, há dados recentes que mostram que a Globo nunca teve tanta audiência como ultimamente, né? Claro que eu estou falando da Globo, poderia estar falando de outra emissora profissional, mas esse caso é particularmente interessante porque existe uma campanha contra a Globo, né? Existe um movimento contra uma emissora que sempre foi pelo menos desde que eu me lembre, né? Eu tenho 30 e poucos anos, desde que eu me lembre, a Globo sempre foi protagonista do jornalismo brasileiro e, de repente, passou a não ser tanto. Mas hoje ela conta com audiência e talvez a gente possa dizer, isso seria objeto de um estudo
para que o discurso fosse um pouco mais rigoroso, mas a minha impressão é de que há, sim, uma tendência a um resgate da credibilidade, ou pelo menos do interesse das pessoas pela credibilidade. Por credibilidade, aqui eu quero me referir justamente ao que eu disse no início, que é uma informação que foi checada antes de se tornar informação, antes de chegar para você. Né? Porque não se pensa geralmente... Tem outra dimensão, não quero me estender tanto nesse comentário, mas tem uma dimensão aí que é interessante das fake news, do fato de que as fake news se espalham muito, que é muitas pessoas de uma certa geração, elas têm uma relação com a mídia que é um tanto quanto de um distanciamento quase que, digamos assim, mitológico, de que, olha, quem faz a mídia não sou eu. A mídia é um universo onde o conteúdo é produzido e que chega para nós sem que eu tenha parte nisso. É quase como se os jornalistas tivessem uma autoridade inacessível, né? Não só os jornalistas, mas tudo que é produzido em termos midiáticos, né? Existe um distanciamento tradicional em relação ao conteúdo midiático. O Edgar Morin discutia isso, por exemplo, quando ele falava da cultura de massa, né? Sobre como parece que nós estamos distantes dos nossos ídolos da TV, das pessoas que aparecem, que podem aparecer nas imagens. E, de repente, isso mudou e nós passamos a aparecer nas imagens, nós passamos a produzir as próprias imagens com muita facilidade. Hoje, a gente vê muito claramente um recorte geracional. Assim, uma boa parte, eu não teria um dado de imediato para apresentar, mas isso é muito perceptível e há pesquisas sobre isso hoje que podem ser buscadas para comprová-lo. Uma grande parte das pessoas que espalham fake news são pessoas de uma geração um pouco mais velha e que não está acostumada com a tecnologia. São pessoas que estão ali numa faixa etária mais avançada. Isso é nítido, né? Inclusive nos movimentos de rua, de apoio ao Bolsonaro hoje em dia. Veja, me parece que elas viram na oportunidade de produzir notícias e de participar da produção algo muito novo, muito inesperado e talvez por isso também coloque no mesmo nível aquilo que chega do sobrinho que mandou um vídeo de não sei quem e do jornalismo, né? Isso para eles é algo diferente, para eles, assim, pensando essa geração, que não são todas as pessoas da geração, mas é claro que é uma característica geracional em termos de maioria, me parece claro que e as gerações mais novas, que têm uma outra relação com a imagem. Eu noto isso, inclusive, nos nossos alunos, que têm hoje menos de 20 anos, às vezes, e que têm uma relação com a imagem completamente distinta. E, digamos assim, eles habitam no mundo em que as imagens elas não são assim tão distantes como era para essa geração. Não sei se eu estou sendo claro, mas a ideia é a possibilidade de você manipular as imagens hoje te leva a ter uma relação diferente com elas, né? E quem não se formou podendo manipular as imagens, hoje com essa oportunidade criada pelas novas mídias, age de maneira, talvez pudéssemos até dizer, irresponsável, antiética, porque se você transmite fake news sem checar, eu acho que você está agindo de maneira antiética, né? Então, essa é uma questão importante também, eu acho. Há uma clivagem aí que diz respeito às gerações, ao modo como elas foram habituadas a se relacionar com as imagens e também a produzi-las. Certo. Gente, a gente está caminhando para o final, então eu gostaria que cada um fizesse uma pequena fala final. A gente está terminando esse primeiro, vou chamar de programa, essa primeira mesa redonda digital / virtual / eletrônica. Certo? Programa piloto, então vocês vão perdoando aí os erros aí de condução, aparecer uma janelinha aqui, aparecer um parte do desktop, mas é natural, a gente é professor, mas a gente está aprendendo nesse particular. Então eu queria que depois que fizesse uma rodada do pessoal se despedindo e falando para as pessoas, no final das contas, né, como é que a gente pode melhorar essa nossa relação com a informação no contexto da pandemia. Rodrigo, Lara e Magno. Rodrigo. Não, bem rapidinho, então. Nossa proposta com esses vídeos é começar uma série de produções, de pílulas, de conteúdos que serão veiculados nesse formato, né? Então, da minha parte, pretendo trabalhar sempre com conteúdos que geralmente eu abordo na sala de aula, como teoria da comunicação ou teoria e métodos de pesquisa e comunicação. Vem por aí pílulas sobre como produzir projetos de pesquisa, né?
na nossa conversa, ajustando os conteúdos que seriam produzidos, eu me apresentei para produzir esse tipo de conteúdo, que diz respeito a algo que é abordado nas aulas em teoria e métodos de pesquisa. Então, já deixo o convite para os alunos e para também quem tiver interesse e não estiver ligado ao UFG, que assista e que participe desses vídeos que serão veiculados a partir de agora, né? Tá. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Lara? Bom, eu também agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando, debatendo nesses temas, que são temas muito instigantes e atuais. Dentro dessa proposta de tentar um pouco te responder, Daniel, eu acho que procurar pesquisas científicas que possam minimamente nos fazer pensar sobre o tempo que vivemos hoje, sobre a comunicação, sobre a relação que temos com esses fenômenos comunicacionais e midiáticos, é um bom caminho para tentar, digamos assim, diminuir um pouco as nossas ignorâncias, né? Assim, aquilo que a gente não sabe muito bem. E aí eu entendo que os periódicos científicos na área, existe ciência na comunicação, existe ciência no campo das imagens, existe ciência no campo da informação, não só no campo da saúde ou outras áreas, né? Então, é possível encontrar uma série de produções acadêmicas de alta qualidade em periódicos open access, que abertos, partidários desse modelo de ciência aberta, e que todos os nossos estudantes, bem como toda a sociedade que queira, pode acessar e procurar compreender um pouco mais. Claro que a linguagem é uma linguagem técnica, ela é um pouco mais formal, mas faz parte do rigor acadêmico e desse pesquisar profissionalmente. Então, eu acho importante que as pessoas saibam que existe esses periódicos, e aqui eu gostaria de destacar o Comunicação e Informação, é um periódico científico da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, que recebe pesquisas de todo o país e do exterior para serem ali publicadas dentro desse escopo da comunicação e da informação. Então, basta procurar aí no Google, revista Comunicação e Informação, e descobrir um pouco mais sobre o que essa área pode trazer para a gente de reflexão, métodos e caminhos para a gente pensar o mundo contemporâneo. Obrigado, Lara. Professor Magno. Ok. Queria reiterar os meus agradecimentos pela oportunidade de fazer esse debate, né, que foi mais um bate-papo, né, uma conversa muito agradável, né, com os meus amigos e colegas, Daniel, Rodrigo e Lara. Foi um prazer enorme participar dessa mesa redonda. Eu queria reforçar também que em tempos de coronavírus, a gente tem a oportunidade singular, ímpar, de intensificar cada vez mais as nossas relações comunicacionais a partir da digitalização e da mediatização. Nós podemos aproveitar muito melhor os recursos tecnológicos, aproveitar muito melhor as plataformas digitais para produzir uma comunicação mais efetiva, mais eficiente, mais dialógica e muito mais instantânea. Eu acho que a gente tem em mãos uma oportunidade também, né? Diante da tragédia, e de fato é uma tragédia planetária, diante da tragédia, a gente se depara com um desafio ético. Como que a gente altera e transforma o modo de ser, o modo de convivência social? Isso é ética, isso é um desafio ético. Eu acho que é uma oportunidade para a gente se aproximar do outro, é uma oportunidade para a gente se comunicar melhor com o outro, é uma oportunidade para a gente repensar as nossas relações sociais, relações econômicas, relações culturais, tudo isso daí. E, principalmente, no campo da comunicação,
combater veementemente a rede de desinformação. Nós temos construídas no Brasil e em várias partes do mundo uma verdadeira indústria da desinformação, uma verdadeira indústria de fake news, né? E a sociedade, os meios de comunicação estão atentos e estão combatendo com muito maior voracidade, vamos dizer assim, né, essa indústria de fake news. Veja bem que as plataformas de comunicação estão se abrindo, né, para que as pessoas tenham acesso gratuito aos seus conteúdos digitais naquilo que se refere ao coronavírus. Nós temos plataformas grandes como o Facebook que estão fazendo parcerias importantes com agências de fact-checking, né, checagem de notícias. Nós estamos vendo uma série de oportunidades em que as universidades estão colaborando mais intensivamente com a sociedade. Ou seja, a sociedade está se dando as mãos e nós estamos tendo a oportunidade de construir uma solidariedade planetária. Isso é muito bom, eu fico otimista em relação a essas possibilidades. Ok, então, gente, muito obrigado. Você que assistiu esse vídeo no YouTube ou você que está recebendo esse vídeo pelas redes sociais e tal, qualquer coisa, deixe o seu comentário aqui embaixo. Isso é um piloto para um possível canal da FIC. Pode ser que o canal já esteja criado, a gente está pensando em criá-lo no momento em que a gente está fazendo esse debate, certo? Então, aguarde que a gente vai chegar ou com trabalhos individuais, como disse o Rodrigo, ou com mais uma mesa redonda discutindo um outro tema que tem a ver com essas disciplinas para vocês, alunos e sociedade em geral. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.